Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. Então, tem um túnel, né? Imagina o túnel, formato do túnel. Tem que ter uma tampa de concreto, entendeu? Ele tem que ser lacrado com uma tampa de concreto. Uma tampa na frente para fechar ele. Sei lá por que querem fechar, mas querem lacrar ele. Tá, a secção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola. Então, um arco de parábola é uma coisa assim, né? A secção transversal é quando você enxerga o túnel de frente, a entrada, digamos assim, entendeu? Ele tem um contorno de um arco de parábola. Perfeito. E mesmas dimensões, tá? Então, a dimensão da tampa de concreto e do túnel é a mesma. Então, tá bom. Para determinar o custo da obra, um engenheiro deve calcular a área sobre o arco de parábola em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Professor, não entendi nada. Já explico isso melhor, né? E aí o que acontece? Dessa forma ele obteve a seguinte equação para a parábola: 9 menos x ao quadrado, ou menos x quadrado mais 9, hein? Função do segundo grau, o nome desse assunto, hein? Vai lá no site e assiste essa aula, viu, amiguinho? Função do segundo grau. Também precisa dar aula equações do segundo grau para resolver a equação. Fica tranquilo que a gente vai ver isso aí. Sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola, como esta, é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Só não entendi nada. Vou explicar melhor daqui a pouquinho. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Vamos lá então. Eu tenho essa função de segundo grau, menos x quadrado mais 9, né? Eu gosto de botar o x quadrado na frente, para identificar o A, o B e o C, né? O A é menos 1, porque é menos 1x ao quadrado. O B é 0, porque é 0x, não tem x. E o C é o 9, beleza? Então tá. Eu vou achar as raízes. Como é que acha as raízes? Igualando a 0, hein? Igualando a 0. Então 0 no lugar do y, por exemplo. Então, menos x quadrado mais 9 igual a 0. Vou multiplicar por menos 1, porque eu não gosto de resolver a equação de segundo grau com A negativo. Aí fica x quadrado menos 9 igual a 0. É uma equação incompleta, é só passar o 9 para lá e tirar a raiz do 9. Mais ou menos 3. Agora vai lá, aula de função do site. Raiz é onde corta o eixo x. Lembra disso? Raiz onde corta o eixo x. Cuidado, hein? Mais ou menos aqui, tá? Então as raízes são menos 3 e mais 3. Então, como as raízes são os pontos onde a parábola corta o eixo x, ela corta o eixo x no menos 3 e no mais 3. Agora, o vértice. A boquinha dela é para baixo porque o A é negativo. XV, menos B sobre 2A. Lembra do menos B sobre 2A? Então, menos 0 sobre 2 vezes menos 1. 0 dividido por qualquer coisa é 0. O YV tem a fórmula menos delta sobre 4A. Ou você pegar o XV e substituir na função. Foi o que eu fiz. Peguei esse 0, substituí aqui, ó. Menos 0 ao quadrado mais 9 deu 9. Então o vértice, que eu vou chamar de V, é o ponto 0 e 9. Que é exatamente aqui, ó. Que está o vértice da minha parábola, beleza? Aqui as raízes, aqui o vértice. Segundo a questão, segundo o texto da questão, isso aqui é o arco de parábola, isso aqui são as dimensões da entrada do túnel e da tampa de concreto que vai lacrar o túnel, entende? Então isso aqui é uma tampa de concreto que vai lacrar a entrada do túnel, tranquilo? Então assim, ó, o que ele fala aqui, né? Ó, ele usou o eixo horizontal no nível do chão, então, realmente, isso aqui é o chão, ele considera isso aqui como sendo o chão. E o eixo de simetria da parábola como sendo o eixo vertical, o eixo Y, o eixo de simetria, que corta ela no meio. Então ele está dizendo basicamente que isso aqui é a entrada do túnel, tá? Agora vamos ver o que ele está pedindo para marcar no gabarito. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual, essa parte é importante, a 2/3 da área do retângulo, ela é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Cara, do menos 3 para o mais 3, a base dá 6. Porque daqui até aqui tem 6 unidades de comprimento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a altura é 9. Então, ele quer que você mentalize um retângulo. Um retângulo desse tipo aqui. De base 6 unidades de comprimento e altura 9 unidades de comprimento. Né? Em metros eu acho que tá. Pode se entender, ó, sendo x e y medidos em metros. Podemos colocar metros aqui.
que é o mais adequado, né? Tá escrito na questão que é para usar o metro. Quando não tem unidade, você usa o C, unidade de comprimento. Nesse caso, metros. Então é 6 metros e 9 metros. Qual é a área desse retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Vou fazer bonitinho aqui dentro, ó. Então, área 6 vezes 9. A área desse retângulo é 54 metros quadrados. Ah, então é esse gabarito, né, professor? Não, não. 54 metros quadrados é a área desse retângulo. De base 6 e altura 9. Não é isso que ele fala. Ele fala assim, ó. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3, respectivamente, né? Ó, 2/3, troquei aqui. É igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, a base e a altura, que é esse retângulo aqui que eu fiz agora. Então, tá falando que a área dessa parábola, nesse negócio aqui, é 2/3 dessa área. Então, o gabarito final da questão, eu vou obter fazendo 2/3 desses 54. Tá? Então vamos lá. Gabarito final. 2/3 vezes os 54. Ah, como é que faz isso? Multiplica por 2, divide por 3. Né? Então, qual vai ser o gabarito final? 2 vezes 54, 108. 108 dividido por 3, pode fazer 36. Então o resultado final aqui, ó, 36 metros quadrados. A alternativa correta é a alternativa C.